E se a Rússia invadisse o Japão? Esta é uma pergunta que está se tornando frequente para quem mora aqui no Japão e nos países amigos. E essa conversa eu decidi ter aqui cara a cara com vocês porque é um assunto muito delicado. O que eu vou falar aqui são suposições dentro do que a mídia japonesa e internacional tem falado diariamente sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E o que aconteceria se esta guerra se ampliar e se voltar contra o Japão? Está cada vez mais claro que as intenções de Putin é conquistar mais território para voltar a ter um revival à antiga União Soviética. Muitos poderiam até pensar que a invasão na Ucrânia se dá do lado contrário, geograficamente, da onde o Japão está localizado, e assim ficar mais relaxado. Porém, quem acompanha as notícias, que não giram só em torno da esfera socialista das ajudas do governo, bônus e crimes estrangeiros, sabe que tanto a Rússia quanto a China têm feito treinamentos muito perto do Mar do Japão, até mesmo dão umas escapadas para dentro do Mar do Japão e estão se alinhando ao nosso redor, mais especificamente para os lados de Hokkaido, onde já vivem ali alguns ucranianos. O Japão tem um bom relacionamento com a Ucrânia, onde em 2011, no grande terremoto seguido de tsunami, que recentemente fez 11 anos no dia 11 de março, naquela época a Ucrânia mandou seu avião, que era o maior avião do mundo, a Antonov, para ajudar o Japão, e recentemente foi destruído pelo ataque russo. Os dois países mais importantes do século passado da história mundial, que é a Rússia e o Japão, têm um relacionamento complicado devido a milhares de anos compartilhando uma fronteira marítima. Mas se a Rússia invadir o Japão nos dias modernos, pode ser o tipo de confusão política que rapidamente se transforma na possibilidade de uma terceira guerra mundial, dependendo de como os vários aliados responderiam. Por décadas após a Segunda Guerra Mundial, a Constituição Pacifista do Japão impediu de aumentar a sua força militar. O artigo 9º do documento diz que as forças terrestres, marítimas e aéreas, bem como outros potenciais de guerra, nunca serão mantidos. Mas nos últimos anos, o país sinalizou um movimento em direção a maiores gastos militares e em dezembro do ano passado, o primeiro-ministro Kishida anunciou que o governo estava explorando opções para dar ao Japão a capacidade de atacar bases inimigas. A China é considerada uma grande ameaça, mas a força combinada da Rússia e da China colocou o Japão sob considerável pressão. No ano passado, os dois países realizaram o que foi anunciado como a primeira patrulha naval conjunta China-Rússia no Pacífico Ocidental. Os navios navegaram pelo Estreito de Tsugaru, que separa a ilha principal do Japão e a sua ilha norte de Hokkaido, antes de descer a costa leste do país e depois voltar em direção à China através do Estreito de Otsumi, pela ilha japonesa de Kyushu no sul. Embarcações estrangeiras têm permissão para navegar pelos estreitos de Otsumi e Tsugaru, ambos em águas internacionais, mas o Japão monitorou de perto as manobras que o Departamento de Defesa do país chamou de incomuns. O Ministério da Defesa do Japão disse na sexta-feira, no dia 10 de março, que navios da Marinha Russa, incluindo uma fragata, navegaram no Estreito de Tsugaru no dia anterior em direção ao Mar do Japão. No dia 14 de março, também além de navios, foram avistados submarinos e um destroyer. Eu fiz vídeos sobre isso aqui no canal. O Japão tem disputas territoriais com a China e com a Rússia, e no ano passado o ministro de Defesa japonês, Nobuo Kishi, disse à CNN que as ilhas Senkaku, conhecidas pela China como as ilhas de Diaoyu, são de território japonês e seriam defendidas como tal. O Japão também contesta a reivindicação da Rússia sobre as Ilhas Kurilas, uma cadeia de ilhas ao largo de Hokkaido. E também existe Taiwan, que fica ao sul, em águas usadas para transportar 90% do suprimento de petróleo do Japão. No ano passado, o Japão aprovou um orçamento de defesa de 5,4 trilhões de ienes, que equivale a 47,2 bilhões de dólares para 2022, que excedeu 1% do seu PIB. A Rússia aprovou para o mesmo fim 61,7 bilhões de dólares. No mês passado, o ex-ministro Abe voltou à cena e usou sua posição como ex-líder para levantar outra perspectiva ainda mais controversa: a ideia de hospedar no Japão armas nucleares dos Estados Unidos. Mas o primeiro-ministro atual disse que isto era inaceitável. Mas com a possibilidade de uma volta de Trump no comando nos Estados Unidos, também abre uma possibilidade da volta do seu melhor amigo japonês,
voltar como primeiro-ministro, que é o Abe. Em entrevista, ele também pediu para que os Estados Unidos assumam uma posição mais explícita na defesa de Taiwan sobre se defenderiam a ilha ou não caso Pequim atacasse. Uma coisa é clara que a mídia japonesa divulga: o ataque da Rússia à Ucrânia abalou os japoneses e forçou a enfrentar perguntas que alguns queriam evitar. As pessoas estão perguntando: os Estados Unidos entrarão em guerra com a China e defenderão o Japão contra um ataque da China ou da Rússia? Todas essas questões recentes estão borbulhando, enquanto tem uma Coreia do Norte bem animada com seus testes balísticos em direção ao Mar do Japão e também à medida que Putin usa de ameaças nucleares. Lembrando que atualmente a Rússia tem aproximadamente 1,2 milhões de soldados preparados, enquanto o Japão tem por volta de 247 mil. Além disso, a Rússia tem 2 milhões de soldados reservas e o Japão 56 mil. O Japão e a Rússia já ensaiaram um tratado de paz que nunca se efetiva e isso pode um dia ser usado por ambas as partes caso alguma das partes se torne mais hostil. No caso da Rússia tentar invadir o Japão tem como aliado os Estados Unidos e a OTAN, mesmo não sendo membro da OTAN, mas também tem um bom relacionamento com vários países. Seria o caso desses países agirem para uma retaliação através de sanções ou de uso militar mesmo. Mas também devemos lembrar que apesar da Rússia não ter amigos declarados, pode ter amigos oportunos, muito perto do Japão, aliás, com o alvo cravado no Japão, que são a China e a Coreia do Norte, que geograficamente a população já está aqui. Se as coisas começarem a sair do controle, muitos países estariam envolvidos caso houvesse uma invasão da Rússia contra o Japão. E seria um barril de pólvora e talvez uma pólvora atômica. Um conflito de proporção mundial muito maior a que está acontecendo na Ucrânia e seria catastrófico para o mundo. E o que poderia aplacar um possível conflito seria se a Rússia e o Japão entrarem depois de 70 anos num acordo sobre as disputas das ilhas. Mas aí também entraria Taiwan. E no meio de tudo isso temos uma Coreia do Sul que talvez não conseguisse se abster de uma guerra cantando um single de paz com os seus K-pops. Bem, nós sabemos que na prática que a ordem das coisas em tempos difíceis, a ordem dos cavaleiros do apocalipse, por assim dizer, é peste, guerra e fome. E já tem uma matéria da PR Times japonesa em que o título diz assim: conflito na Ucrânia pode causar fome global generalizada. Então vamos ficar de olho nas notícias. Eu já tenho pedidos para que eu mostre mais sobre o que a mídia japonesa fala sobre a guerra. Realmente é sobre isso que a mídia japonesa passa o dia todo e o dia inteiro falando, além da pandemia. Pois além dessas ameaças de guerras armadas, também existe a guerra híbrida, na qual o Japão já teve a sua primeira investida. Mas isso será assunto para a próxima matéria. Se você mora aqui no Japão ou pretende vir morar aqui no Japão ou trabalhar, seria bom você ter um plano B. Eu diria até um alfabeto inteiro de planos. Mas, independente de onde você mora, se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço. E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva no meu canal, ativa o sininho, curta esse vídeo e deixe o seu comentário, que eu sempre vou trazer os destaques da mídia japonesa neste canal, impressão minha. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.